Nosso assunto dessa noite a gente pode dizer assim que é um, uma continuação, um outro lado, um outro aspecto daquilo que a gente tem visto no estudo da manhã, porque nós estamos falando sobre o mundo. O que é o mundo? Nós estamos, como vimos hoje de manhã, Jesus mesmo diz, nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Aqui nós passamos aflições, nós somos tentados o tempo todo pelo mundo. Mas existe um outro aspecto. Por que é que a gente sofre tanto com as tentações? Por que é que a gente não é, como Jesus, firme e resoluto com relação a rejeitar as tentações do mundo? Porque nós temos um problema sério. Nós vamos ler um versículo em Marcos 14, onde Jesus abordou isso brevemente, mas de uma forma bem forte. Essa passagem, Marcos 14, ela fala daquele momento, aqueles momentos que antecederam a prisão de Jesus. Na verdade, aqueles dias, que antecederam a prisão de Jesus. Ele orava, aflito, angustiado, onde ele suplica mesmo ao Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele levou consigo os discípulos, alguns deles, para orar com ele. E o que aconteceu? Jesus se retirava um pouco mais adiante, orava e dando instrução a eles que estivessem também em oração. Mas quando ele voltava, ele encontrava os seus discípulos dormindo. Eles não estavam aguentando. As fragilidades do corpo deles, o cansaço, fazer com que eles apagassem no meio da oração. Isso nunca aconteceu com você, né? Bom, isso revela uma série de fragilidades que nós temos na carne, irmãos. Quem dera essa fosse a única, a fadiga, o cansaço físico fosse a nossa fragilidade, nossa única fragilidade na carne, mas não é. Jesus usa disso para ilustrar uma coisa maior. Então nós lemos aqui no versículo 37, nós vamos ler só esses dois versículos, 37 e 38 aqui. Jesus estava um pouquinho adiante, orando, e quando ele voltou, diz assim, versículo 37, e chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Bom, Jesus está dizendo aqui, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que quer dizer isso? Talvez nós tenhamos prontidão espiritual, mas nós precisamos cuidar da carne, porque nós temos uma luta contra a carne. Jesus está falando aqui, abordando um assunto que Paulo vai tratar mais adiante nas suas cartas, é de que o crente tem duas naturezas, e é por isso que a gente padece muito com as tentações. Ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. É preciso que o crente esteja vigilante, atento. Pedro dormiu fisicamente. Mas, irmãos, muitas vezes parece que nós estamos dormindo espiritualmente.
É triste a gente ver a sonolência espiritual que impera muitas vezes na vida dos crentes, que nos afeta. Isso se dá pelo fato de que nós temos uma natureza adâmica, uma natureza carnal, que convive no crente com a sua nova natureza, que é espiritual. O homem natural, que a Bíblia fala, é o homem sem conversão, sem Cristo, sem o Espírito Santo. E é também a referência bíblica a esse tipo de pessoa, é o homem carnal. O homem natural, sem Cristo, ele é única e exclusivamente carnal. Ele só tem uma natureza, carnal. Ele está espiritualmente como? Morto. Morto em ofensas e pecados. Espiritualmente ele está morto. Ele só tem uma natureza, carnal. Mas é errado pensar que quando nós temos Cristo, quando nós cremos nele, nos convertemos, nós deixamos de ter a natureza carnal e só temos uma natureza espiritual. Não, a gente passa a ter duas. E Jesus diz: a sua natureza espiritual está disposta a servir, mas vigie, porque a carne ainda está presente. Você ainda está na carne. E é por isso que você precisa ficar atento. Jesus conhecia o coração de Pedro. Ele sabia que o sincero desejo dele era de estar firme ali, orando com Jesus. Mas a carne é fraca. Em muitos aspectos. Então, se por um lado nós precisamos estar atentos com relação ao mundo que jaz no maligno e onde nós vivemos, nós não somos do mundo, mas estamos nele. Enquanto estivermos aqui nessa carne, nós estamos no mundo, mas enquanto nós estivermos nessa carne, também nós estamos vivendo com essas duas naturezas. Certo? Nós, crentes, temos uma natureza espiritual. Nós nascemos de novo, nós temos aquela natureza gerada pelo Espírito Santo em nós. Uma nova criatura. Mas nós conservamos ainda dentro de nós, nessa carne, uma natureza carnal, que é a que nos faz pecar, que é a natureza que nos faz sucumbir às tentações, às nossas próprias concupiscências, né? Onde é que reside a concupiscência? É na carne, é no homem natural. Você convertido quer pecar? Não, a gente pensa, como um servo de Deus, eu não quero pecar, eu não quero entristecer o meu Deus, não quero ofender o Espírito Santo, eu não quero desprezar o sacrifício de Cristo por mim. Mas a nossa natureza carnal, com frequência ela pede para que nós nos voltemos ao pecado, para que a gente sucumba às ofertas, às tentações do mundo, para que a gente faça prevalecer a nossa carne. Existe uma ilustração a respeito disso, bem conhecida, que é assim, como se nós tivéssemos dois cães dentro de nós. Um mau e um bom. E se a gente alimentar o cão mau, ele vai prevalecer, ele vai ficar forte.
e o cão manso, bom, ele vai minguar. Isso acontece quando nós alimentamos a nossa carne. E isso pode e deve ser justamente o oposto. Não é verdade? Vamos alimentar o cachorro bom. Vamos fazer dele forte. E o mal deixa ele morrer, ele minguar. A Bíblia nos exorta a mortificar a velha natureza, mortificar a carne, mortificar o velho eu. Então, esse é o desafio do crente a vida toda, irmãos. Cada vez mortificar mais a nossa velha natureza. Mas o que está acontecendo? Muitas vezes o crente está acomodado a ser como ele é. Não faz propósitos de crescimento, não faz voto algum de tirar qualquer coisa da sua vida mais para servir melhor a Deus. Não tem propósitos espirituais. Faça um exame da sua vida, irmão, irmã. Você tem propósitos na vida? Quais são os seus propósitos? Quais são os seus objetivos? As metas que você tem? Talvez você tenha metas no estudo, metas profissionais. Você tem propósitos. Você quer fazer isso, quer fazer aquilo. Mas eu pergunto, você tem algum propósito espiritual? Você tem alguma meta, algum objetivo? Ou você está deixando rolar? Tá bom assim, está acomodado. Eu tenho a impressão que é assim que, de uma maneira geral, nós temos andado, acomodados. Nós não temos propósitos espirituais. Não crescemos, não alimentamos o espírito. Nós estamos estabelecendo propósitos materiais, carnais, e para alcançar isso nós estamos alimentando a carne. O nosso lado carnal, a nossa vida, assim, vai fortalecendo a carne e enfraquecendo o espírito. Lembra do que Jesus disse? Vigiai e orai. Isso requer atitude. É fácil vigiar. O que se requer de um vigia? Atenção. Mais alguma coisa? Zelo. Então, ele precisa ter atenção, ser observador, zelo, de cuidar bem da sua responsabilidade. É nesse sentido que você está falando. Mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Um vigia? Prontidão. Requer alguma coisa. E perseverança? O vigia está lá, atento, zeloso. Aí bate o cansaço. Vem o sono. Se ele é zeloso, o que ele vai fazer? Aí ele vai tomar um café, ele vai fazer alguma coisa para ficar acordado, né? Resumindo, a pregação de hoje, toma café? Não. Talvez espiritualmente, se a gente espiritualizar isso aí. Fique acordado, fique desperto. Mas a verdade é a seguinte, é que às vezes o cansaço vai bater. O vigilante, ele precisa de perseverança.
porque nem sempre é fácil ele vigiar. Eu já conheci alguns vigias que, assim, eles eram vigias. Eles olhavam, tá tudo tranquilo, ele arrumava um banco, deitava e dormia. Não se preocupava. Felizmente para ele, nunca aconteceu nada, porque o lugar era tranquilo. Mas e se acontece, né? O vigia está lá para isso. Nós precisamos ficar, sim, atentos, e às vezes isso vai requerer muito esforço da nossa parte. A passagem que nós lemos aqui, não foi uma vez só que Jesus se voltou e encontrou eles dormindo. E ele exortou, e voltou a orar. E quando ele voltou, eles não aguentaram, estavam dormindo de novo. Isso custou a eles um bom puxão de orelha de Jesus. Uma repreensão. Mas esse puxão de orelha é para mim e para você também. Porque talvez nós estejamos mesmo cochilando na nossa vida espiritual. Romanos capítulo 7. Aqui Paulo vai falar sobre essa questão do espiritual e do carnal. Romanos 7, a partir do versículo 14. Nesse trecho que nós vamos começar, ele inicia dizendo o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. A lei, ele fala, a própria lei, ela não é um mal. A lei é boa, ela é justa, é santa. Por quê? A lei veio de quem? De Deus. É correto. Então, muitas vezes, quando você confronta a lei e a graça, a lei não salva, ela não tem eficácia de salvar. Então, é a graça que prevalece. Mas a lei em si, ela não é ruim. Não, a lei é espiritual. O problema da lei não está nela em si, mas está em quem? Onde está? Em nós. Né? Se o homem não tivesse uma natureza voltada para o pecado, ele poderia ser salvo por guardar a lei? Se ele guardasse toda a lei de verdade, cumprisse tudo, não pecasse. Né? Jesus guardou a lei. E por isso ele se fez apto a morrer por nós. Ele cumpriu tudo. Isso prova que a lei é boa, ela é espiritual. Mas Paulo diz, eu próprio, Paulo, sou carnal. Se ele era carnal, nós temos que assumir a nossa condição também. Certo? Nós somos carnais. Mas nós somos espirituais também? Sim, ele vai falar disso aqui. Nós temos sim uma natureza espiritual. Mas eu sou carnal no sentido de que eu tenho também uma natureza na carne. Vamos seguir, versículo 15. Ele diz, porque o que faço não o aprovo. Aqui ele está justificando a afirmação dele, ao dizer, eu sou carnal. O que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim,
mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, o homem espiritual, né, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha que trecho maravilhoso. Ele primeiro começa aqui dizendo: o que eu faço não aprovo. O que eu quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso faço. Isso já aconteceu com você? Justamente, é porque em nós existem essas duas naturezas. Em nós, como diz o versículo 22, segundo o homem interior, o homem espiritual, o espírito, nosso espírito está pronto, nosso espírito tem prazer na lei de Deus. Mas nós temos uma natureza carnal que é propensa ao pecado. Não, irmãos, nós não podemos interpretar mal essa passagem entendendo equivocadamente o que Paulo está dizendo. Pode parecer que ele está se esquivando, né? Ele diz, não sou eu que peco. É o pecado que habita em mim. Não posso fazer nada. Isso não é uma justificativa para pecar, mas é uma explicação. Por que é que tantas vezes isso acontece até com os homens mais santos, como Paulo? Eu não quero fazer certas coisas, mas quando eu vou ver, eu já fiz algumas delas. E nós estamos falando de um homem aqui que certamente era vigilante. Paulo era atento. A gente vê pelo cuidado dele, até nas cartas, o cuidado dele. Ele era muito atento a isso, com a sua vida e com a vida dos irmãos. Ele era zeloso? Muito. Paulo demonstra um profundo zelo. Ele se consumia no zelo pelos irmãos, pelas igrejas todas. Ele sofria por elas. Muitas vezes, algumas dessas cartas aqui foram escritas, com certeza, debaixo de lágrimas. Paulo tinha essas coisas, esse sentimento, mas mesmo ele, assim, ele reconhece que existia nele uma carne que o fazia, volta e meia, fazer aquilo contrário ao que o seu espírito desejava, o seu homem interior. O prazer dele estava em fazer a vontade de Deus, mas nem sempre ele fazia. Nem sempre. Mas isso doía em Paulo. Essas palavras finais aqui, que nós lemos no versículo 24, a gente deve perceber, não é um bordão, uma repetição, uma coisa qualquer. Paulo olha para si, né? Nós poderíamos olhar para ele, talvez outras pessoas olharem e falar, esse é o grande apóstolo Paulo. É esse aí que encontrou com Jesus lá em Damasco. É esse aí que
pregou o evangelho pelo mundo, levou tantas pessoas à conversão. Esse homem que Deus livrou tantas vezes de apedrejamentos, açoites, tem sido tão usado pelo mundo. Um homem zeloso, santo. Mas Paulo olha para si e não vê nada disso. O que ele vê é um homem miserável, porque ele via as fraquezas da sua carne. Mas ele não estava acomodado a isso. Nós não podemos ficar acomodados, olhar, bom, fazer o quê, né? Eu tenho uma natureza carnal e a carne é fraca mesmo, então volta e meia eu vou pecar. Não. A gente tem que, essa realidade, né, tem que doer em nós também. Miserável homem que eu sou. Ele sabia muito bem quem poderia livrar ele do corpo dessa morte. Aqui essa expressão é no sentido de dizer, quando será que o Senhor vai me libertar disso? Eu não quero mais fazer essas coisas que eu não queria, mas faço. Ele podia perceber que a carne era, na verdade, um fardo, um peso. Essa natureza carnal é um peso que nós carregamos aqui nessa vida. Mas nós temos que lidar com ela. Você já teve esse olhar sobre você mesmo, sobre você mesma? Miserável homem que eu sou, miserável mulher que eu sou. Como eu queria ser mais forte, como eu queria ser mais espiritual, como eu queria nunca mais ofender o meu Senhor, nunca mais cometer qualquer coisa que afronte a lei dele, a vontade dele, os desígnios dele. Mais uma vez em Gálatas, no capítulo 5, nós vamos encontrar Paulo falando sobre esse assunto. O que nos resta? Paulo fez aquela pergunta: quem me livrará desse corpo de morte? Bom, ele tinha que aguardar o dia que Deus faria isso. E até que isso acontecesse, como agir? Como viver nesse mundo? Essa é a mesma realidade para nós. Nós vivemos aqui com as duas naturezas, aquela espiritual, o espírito pronto, o desejo de agradar a Deus, tendo prazer na lei do Senhor, prazer em fazer a vontade de Deus, mas temos aquela natureza carnal que é um estorvo para a gente, que nós temos que carregar, conviver, temos que lidar com essa natureza carnal. A gente tem que aprender a lidar com ela. Vamos ter dificuldades. Vamos ter que vigiar muito. Vamos precisar de muita perseverança. Então, aqui, nesse capítulo 5 de Gálatas, nós podemos dizer que Paulo dá orientações nesse aspecto. Como lidar com essas duas naturezas? Ele diz no versículo 16: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais
as coisas que quereis. Percebe que ele está tratando do mesmo assunto que lá em Romanos? Ele está falando aqui de duas naturezas que se opõem e onde a natureza carnal procura nos impedir de fazer as coisas que nós queremos realmente fazer espiritualmente. Nosso espírito pede, almeja, que é fazer a vontade de Deus. Por isso ele diz, logo de início aqui, ande em espírito, alimente o espírito, fortaleça o espírito. Então, a nossa vida, o que é que nós estamos fazendo? Quem nós estamos alimentando? Né? Até voltando aqui a ilustraçãozinha que eu dei antes. Quem nós estamos alimentando? O espírito ou a carne? O nosso dia a dia responde isso. E os resultados respondem isso. Quando o crente fica fraquinho, nós temos tantos irmãos fracos. O que aconteceu? O mesmo Espírito Santo que agiu em mim, em você, agiu nele também, no irmão fraco. Estou falando alguma bobagem? É isso, né? É o mesmo Espírito Santo. Não tem outro. O Espírito Santo usou a mesma palavra. As bênçãos, a salvação, Cristo é o mesmo. Para mim, para você e para o irmão fraco. Uma só fé, um só batismo, né? Um só Deus. Um mesma coisa. Qual é o problema? Nós ficamos fraquinhos, irmãos, quando nós não vigiamos e começamos a alimentar mais a carne do que o espírito. Quando ele diz aqui, ande em espírito, ele está falando, alimente o seu espírito. Se você fortalecer o seu espírito, sua natureza espiritual, você não vai dar margem à carne prevalecer. E logo, não cumprireis a concupiscência da carne, os desejos da carne. É assim que a gente mortifica a carne. Tem que ter atitude. Alimenta o espiritual e você mortifica a carne. Então não vai ter lugar para fraqueza, para desânimo. Nós vamos ser fortalecidos espiritualmente. Amém? A gente tem que pegar isso com vigor, se agarrar a essa verdade. Se eu estou vendo que eu estou enfraquecendo, eu não posso me entregar. Se eu estou vendo que eu estou enfraquecendo, o que a Bíblia diz? Ande em espírito. Busca as coisas espirituais. Agora, se eu me acomodar às carnais, que chance eu tenho? Eu fortaleço a carne, enfraqueço o espírito, e cada vez mais nós vamos definhando espiritualmente. Nós não podemos deixar isso acontecer. Vigiai. Vigie, ore. Busque ao Senhor. Sempre nós vamos ter essa luta. A carne cobiça contra o espírito. Mas se eu sei disso, então, peraí, deixa eu fortalecer o espírito para que a carne não possa atingir. Golpear fortemente a minha natureza espiritual. Tem crentes que assim,
o lado espiritual dele já está nocauteado, né? Parece que já tomou um direto no meio do queixo, falando a linguagem do boxe aí. E ele já está grogue, trançando as pernas. Não, nós temos que correr dessa situação. O crente não pode viver assim. Ande em espírito, fortaleça seu espírito, busque se fortalecer. Você está se sentindo fraco? Corra para Deus, corra para o espiritual, ande em espírito, ore, reaja, faça alguma coisa. Busque força no Senhor, é dele que vem. Nós não podemos nos render à carne. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então ele fala aqui de um monte de coisas que são naturais daqueles que vivem essencialmente na carne. O homem natural, o homem na carne, ele não tem temor de Deus. Então, para ele essas coisas, não que ele pratique todas essas coisas, mas para ele tudo isso é natural. Mas não para o crente. Paulo está dizendo, os que praticam essas coisas são aqueles que não vão herdar o reino de Deus. São os perdidos, os não salvos. Mas se você é um salvo, você não pode viver essas coisas. Acontece que quando nós alimentamos a carne, inevitavelmente a carne vai nos levar a essas coisas. A esse tipo de coisa. Ele ilustra aqui. Pode ser qualquer uma dessas. Tem igrejas boas, famílias boas, crentes verdadeiros que deixaram sua carne ser alimentada e foram parar nessas coisas aqui, ou em coisas desse tipo. Já viu igrejas onde é cheio de iras, ciúmes, coisas do tipo? Contendas? Por que isso acontece? Porque as pessoas que compõem aquela igreja, ou pelo menos uma parte delas, estavam ali alimentando a carne. Agiram carnalmente. E quando se age carnalmente, se faz muitos estragos. A gente estraga uma igreja, a gente estraga a família, a gente estraga a própria vida. Quando a gente dá margem à carne. Porque ela vai levando para essas coisas, para adultério, fornicação, impureza, etc, etc. Essa lista aqui é longa, né? Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Se nós não vigiarmos, se nós não fortalecermos o espírito, nós vamos fortalecer a carne. Um dos cães aí é que vai comer comida. E ele vai prevalecer, ele vai ficar mais forte. Quem vai ser? Se a carne prevalecer, nós vamos ficar fracos espiritualmente, a carne fortalecida, e vai nos levar para coisas desse tipo, para esse caminho. Mas a exortação é: busque o espiritual, ande em espírito. Por quê? No versículo 22 diz, o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então aqui Paulo é bem categórico nessa questão. Será que nós vamos andar em espírito assim, magicamente? Eu já contei para vocês a experiência de uma irmã que eu estava fazendo estudo com ela tinha se convertido há pouco tempo, e ela me confidenciou, não sei se o irmão sabe, né, mas eu tenho vício, né, de cigarro. E o meu sobrinho falou, não, tia, não se preocupa, porque uma hora Deus vai libertar você. E ela continuava fumando, então. Não é assim. É preciso ter propósito. Vai esperar as coisas acontecerem magicamente? Eu já ouvi testemunho de pessoas assim, que tinham vícios, por exemplo, e que se converteu e nunca mais quis saber, nunca mais praticou aquilo. Tá? Mas não é com todo mundo que acontece isso. E quando isso não acontece, aquela vontade não vai embora imediatamente, fica aquela luta, a carne e o espírito. O espírito quer deixar os vícios, a carne pede para permanecer. Bom, então eu tenho que fazer força aqui espiritualmente, né? Buscar me fortalecer espiritualmente para vencer aquelas coisas da carne, que eu sei que não são boas, que desagradam a Deus, que são prejudiciais. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Nós temos que agir, andar. Até andar requer esforço. Embora aqui esteja falando em figura, na forma de viver em espírito. Mas esse andar é bem sugestivo porque ele diz, se mova, né? Andar é isso, é se mover em alguma direção. Andemos em espírito, se mova no sentido, né, espiritual. Se mova de uma maneira que você esteja caminhando para fortalecer a sua natureza espiritual. E fazendo isso, automaticamente nós mortificamos a carnal. A Bíblia deixa bem claro que nós temos essas duas naturezas e nós precisamos estar conscientes disso. E de que essa luta é constante. Mas quanto mais nós formos vigilantes, atentos, perseverantes, mais nós vamos fortalecer o espírito. E é assim que nós vamos crescer, irmãos. Se nós não fizermos nada, nós não vamos ficar parados. Quem não faz nada, sabe o que acontece? Fica para trás. Tinha uma frase assim que tá certo que tem alguns malabaristas que quebram essa regra, mas a regra geral é: a vida é como andar de bicicleta. Se parar, cai. Né? Enquanto você está andando, está pedalando, é fácil você manter o equilíbrio. Né? Mas quando você para, será que você consegue ficar? Não vale rodinha, não, tá? Estou falando de ficar parado ali na bicicleta e se equilibrar. A tendência é tombar, né? Mas a realidade espiritual é essa. Se nós consideramos que estamos parados, na verdade nós estamos caindo, nós estamos indo para trás. Nós estamos deixando de alimentar o espiritual, estamos alimentando a carne. O crente sabe o que ele precisa fazer, não sabe? O problema é que
Às vezes a concupiscência que habita em nós começa a falar mais alto e a gente não faz aquilo que deveria fazer. E eu estou me referindo à luta. As atitudes que nós precisamos tomar para fortalecer a nossa natureza espiritual. Para andar em espírito. Isso não quer dizer que nunca mais a gente vai pecar. Nós continuamos habitando aqui, nesse mundo, e nós continuamos presos ainda num corpo de morte. Então vai ser sempre um desafio. Era o que Paulo estava fazendo. Quando ele exorta aqui, ande em espírito, ele não estava sendo um hipócrita. Eu não tenho dúvidas de que Paulo buscava fazer isso aqui. Mas ainda assim, apesar da carta de aos Gálatas estar depois, aqui na ordem, a ordem cronológica é o contrário, tá? Romanos foi escrita depois de Gálatas. Então, quando ele escreveu aquilo aos romanos, ele já tinha dado esse ensinamento aos Gálatas. E ele vivia assim. Quando ele diz, miserável homem que sou, mas ele já estava vivendo essa luta aqui, andando em espírito. Mas ainda assim ele enxergava que havia coisas que mesmo com toda essa vigilância, ele ainda não fazia. E isso entristecia o coração dele, mas isso não fez com que ele se acomodasse ou desistisse. Ao contrário, a exortação dele para nós é que sempre nós estejamos lutando, que nós estejamos caminhando para fortalecer o espírito, a nossa nova natureza. Isso vai se manifestar no nosso crescimento, no nosso progresso espiritual. O progresso, muitas vezes, não vem nos tempos de calmaria, irmãos. Mas justamente nos tempos de adversidade. Às vezes a gente dá desculpas para si mesmo. O crente talvez diga para si mesmo, olha, agora não posso crescer porque eu estou com muitos problemas. Eu estou vivendo essa ou aquela situação. Agora está difícil, mas quem sabe quando as coisas acalmarem eu vou firmar propósitos espirituais, eu vou crescer. Não. É na adversidade que a gente cresce. É na adversidade que nós podemos fazer o espírito crescer. É nos momentos difíceis. De resto, só serve de desculpa para a gente. Álibis. Álibis que não justificam nada. O Senhor, nós temos um Senhor compassivo. Ele sabe que nós somos pó. Amém? Ele sabe da nossa fragilidade. E Ele se compadece das nossas fraquezas também. Então, quando às vezes nós fazemos aquilo que não queríamos, ou não fazemos aquilo que queríamos, conforme a vontade de Deus, nós sabemos que Ele se compadece de nós. Ele está olhando para isso com olhos de misericórdia. Agora, se nós estivermos sendo negligentes, Ele não vai olhar com os mesmos olhos. Se nós alimentarmos a concupiscência da carne, propositalmente, não vai ser com essa mesma compaixão que Ele vai olhar. Existe um justo juízo, até mesmo sobre o crente, que prevalece na nossa vida. Deus exerce seu juízo sobre os ímpios, com uma condenação eterna.
E também o próprio crente, ele sofre consequências da sua negligência espiritual. Deus pesa a mão, sim. E nós precisamos estar atentos para que a nossa sonolência, a nossa negligência não obrigue Deus a nos corrigir de uma maneira mais pesada. Fortaleçamos, irmãos, nosso espírito. Saia daqui hoje com um propósito novo. Se alimente, fortaleça sua nova natureza. Fique atento com a sua velha natureza, porque ela sempre vai estar propensa para pecar. Mas vai deixando ela fraquinha. E as coisas vão ficando mais fáceis. Olhe para si mesmo e reconheça como você é miserável, como nós somos miseráveis, né? E é por isso que nós precisamos do auxílio do Senhor. E o auxílio dele vem na própria exortação da palavra. Assim nós esperamos que Deus fale aos nossos corações nessa noite. Amém. Vamos orar?